Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Transformados pela Contemplação. Hoje nós temos um tema maravilhoso, estamos começando uma série de estudos com o tema os grandes capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos para 1 Coríntios 13, o grande salmo do amor. E nós iremos entender o que o apóstolo Paulo queria dizer com aquele poema tão lindo, com aquele texto tão inspirado, tão profundo que o Espírito Santo deu para nós, né? E antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhos e vamos levar a Deus uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez, pela Tua permissão, Tua graça e Tua misericórdia. Que o Espírito Santo venha falar através de mim e que os meus irmãos possam se sentirem tocados por essa palavra, impressionados realmente a mudar, a fazer reformas, assim como eu também fui impressionada, grandemente impressionada. Ó Deus maravilhoso, perdoe os nossos pecados. Nos dê, Senhor, a graça da compreensão da Tua preciosa palavra, para que, Senhor, possamos ser transformados por essa palavra maravilhosa e poderosa. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados. 1 Coríntios 13, de 1 em diante. Vamos ler? Diz assim, ó. Quero falar-lhes a respeito do caminho que é melhor de todos. Estou usando uma versão diferente, tá bom? A versão Bíblia Viva. Diz assim, se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O verso 4 diz assim, o amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e o conhecimento passarão. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons, e a profecia dos mais dotados é imperfeita. O verso 10. Entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoados, então o que é imperfeito desaparecerá. O verso 11. Quando eu era criança, o apóstolo Paulo falando, né? Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo no espelho embaçado. Mas o dia chegará quando veremos integralmente face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Verso 13, para encerrar o capítulo, diz assim, há 3 coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor. E o maior destas é o amor. Amém? Que capítulo magnífico, não é verdade, meus amados irmãos? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, meus irmãos, vem destacando o amor como um ingrediente, irmãos, indispensável. O amor de Deus, o amor ágape, né, que penetra na vida das pessoas e faz com que esse amor transpareça em nossas atitudes. Porque se nós temos o amor ágape, o amor de Cristo, irmãos, de maneira imperceptível,
de maneira natural, nós iremos transparecer esse amor. Agora, se nós não temos o amor de Cristo, não tem como. Uma árvore má, ela não pode produzir bons frutos. Portanto, nós precisamos compreender o contexto desse capítulo e o porquê que o apóstolo Paulo escreveu esse capítulo para nós, né? Quando a gente lê 1 Coríntios, nós descobrimos aqui no capítulo 13, nós descobrimos, irmãos, a que nível de inspiração, né? A que nível de inspiração pode uma pessoa, um autor, ser conduzido pelo Espírito Santo? Porque esse texto aqui realmente é extraordinário, emociona a gente, não é verdade? E nós precisamos aprender desse texto, com esse texto maravilhoso do apóstolo Paulo, como Deus, irmãos, valoriza o amor santificado, o verdadeiro amor, o amor ágape, né? Que é o amor de origem celestial. E precisamos permitir, irmãos, que essa lição atinja o nosso coração. Amém? Vamos então ler esse capítulo todos os dias, irmãos. Vamos memorizar esse capítulo. Vamos buscar do Espírito Santo o entendimento desse capítulo. Por que o apóstolo Paulo escreveu esse texto? Vocês sabiam que o capítulo 13 é uma continuação ou uma explicação do capítulo 12? E não termina no capítulo 13, vai também para o capítulo 14. Então seria muito bom que nós lêssemos os 3 capítulos. Depois você tire um tempinho para ler o capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais. Aí você lê o capítulo 13 todinho e você passa para o capítulo 14. Eu fiz isso e realmente, irmãos, a nossa mente ela se abre muito mais para a compreensão do capítulo 13 de 1 Coríntios, tá? Existe relação muito grande entre esses textos, irmãos, entre o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, né? Na igreja de Corinto, alguns irmãos, né, eles estavam exercendo aí dons que não eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, foi necessário que o apóstolo Paulo enviasse cartas à igreja de Corinto, em especial o capítulo 12, e depois viesse com o capítulo 13, dizendo para eles assim, olha, os dons são importantes, os dons, eles são necessários para a edificação da igreja. Contudo, se os dons não estiverem alicerçados em Cristo, se não forem usados para exaltar a pessoa de Cristo e ganhar almas para Cristo, é em vão. Aí ele vem falando aqui no capítulo 13, né? É em vão falar em línguas, é em vão profetizar, é em vão dar o corpo para ser queimado, se nós não tivermos amor. Todos os nossos dons, irmãos, os dons que nós recebemos, eles precisam estar fundamentados no amor. E o que é o amor, irmã? E o que realmente significa esse amor? Esse amor que fundamenta os dons, em outras palavras, é exaltar a pessoa de Cristo e levar outras pessoas à salvação através de Jesus. É o que o apóstolo, na verdade, não era apóstolo, era o precursor de Cristo falou, né? João Batista, ele disse o quê? Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando nós temos, irmãos, esse senso em nosso coração de que os nossos dons foram dados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que o objetivo desses dons é a edificação da igreja, é exaltar a pessoa de Cristo, isso é o começo, é um bom começo. Isso quer dizer que realmente o que está me motivando a usar os meus dons espirituais é o amor. Amém? A não ser que o Espírito de Deus inspire e ative nossos dons, não podemos considerá-los como espirituais, irmãos, né? E sim contrafações. O inimigo, irmãos, ele também imita algumas coisas, na verdade, muitas coisas. E ele pode, infelizmente, fazer com que homens e mulheres que aparentemente são dotados de muitos dons sejam apenas contrafações. Porque a gente, como está escrito, nós vamos mais para frente ver, nós conhecemos um fruto ou uma árvore é pelo seu fruto, não é? Embora
você possa disfarçar por um tempo, mas uma hora a casa cai, uma hora a máscara cai, e nós vamos ver realmente que o que está motivando tal e tal pessoa a usar os dons. Os dons precisam ser usados para a glória de Deus, para exaltar a pessoa de Deus, tá, meus amados? Então, qual é a relação entre a amável mensagem de 1 Coríntios 13 e a advertência sobre o problema de línguas no capítulo 14? Se você ler o capítulo 14 de Coríntios, né, 1 Coríntios 14, você vai ver ali o apóstolo Paulo exortando os irmãos de Coríntios sobre o dom de línguas. Porque, infelizmente, irmãos, os irmãos de Coríntios estavam falando muito lá, né, línguas estranhas, línguas e mais línguas e mais línguas, mas eles não estavam fazendo aquilo para edificar a igreja. Eles estavam querendo se autopromover, exaltação própria. Você pode ler o capítulo 14 lá e ele vem dizendo, gente, o importante não é falar línguas. Aí ele vem dizendo, ó, as línguas, elas edificam a pessoa, não edificam o corpo de crentes, a menos que tenha ali o intérprete. E eles estavam batendo muito naquela tecla ali de línguas, de línguas, de línguas. Ele disse assim, eu estou aqui parafraseando algumas partes do capítulo 14 que eu li, né, que eu estudei, e o apóstolo disse assim, olha, eu sei mais língua do que todos vocês aqui. Eu falo mais língua do que todos vocês aqui. Mas eu prefiro falar 5 palavras que vocês compreendam e sejam edificados do que várias palavras aqui que vocês não entendem nada e não serão edificados. Aí ele diz, ele conta um exemplo, por exemplo, vocês estão na igreja, entra uma pessoa nova na fé, ou uma visita, e vê aquela balbúrdia na igreja, é um fala-fala, é um grita-grita, não entende nada. Essa pessoa não vai ser edificada e ainda vai se escandalizar. Mas se vocês estiverem profetizando, o que é o dom de profecia? É o dom de transmitir a palavra de Deus, irmãos. Esse é o dom de profecia. Aí ele diz assim, se vocês estiverem profetizando, ali usando o dom de profecia, ele vai sair edificado da igreja. E ele diz que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Correto, meus amados? Então, ele vem dizendo, olha, não é interessante que vocês tenham tantos dons, desenvolvam tantos dons, principalmente esse de línguas, e a igreja não está sendo edificada. Vocês não estão amando realmente, se amando uns aos outros. Correto, meus amados? Então, essa é a relação. Alguns irmãos de Corinto não estavam permitindo que o amor orientado pelo Espírito controlasse a vida deles. Entendeu? Então, eles estavam tendo uma outra motivação para manifestar, entre aspas, né, alguns dons. E aqui diz assim, ó, a tentativa deles de falar em línguas era para se autopromover. Por essa razão, aquele exercício não estava edificando a igreja. Os dons, irmãos, é para a edificação da igreja. Se eu tenho dons e esses dons não estão edificando a igreja, esse dom, essa contrafação não vem de Deus, né? Uma pergunta, o uso verdadeiro, né? O uso do verdadeiro dom de línguas podia ou pode ser manipulado pela própria pessoa? Sem sombra de dúvidas. Nós vimos aqui em 1 Coríntios 14, versos 6 a 12, e os versos 26 a 33, sim, estava acontecendo na igreja de Corinto isso, meus irmãos. Eles estavam ali forjando um dom de línguas. Paulo precisou se levantar e exortá-los que aquilo ali estava errado, correto? Então, existe sim muita contrafação e muita manipulação com respeito ao dom de línguas. E eu sei que você vai concordar comigo, né? Infelizmente. E qual é a base, então, de todos os dons espirituais? A base é o amor. O amor. Precisamos permitir, irmãos, que o Senhor desenvolva em nós uma personalidade, onde Ele possa estar ali desenvolvendo em nós também os dons espirituais, tá? Onde Ele possa ali, através de nós, estar atuando os dons espirituais. A falta de amor degrada, irmãos, a utilização de um dom, né, para nada mais do que um talento pessoal. Então, eu vejo assim, tem pessoas que têm uma personalidade muito difícil, né? São grosseiras, são impacientes,
intemperantes, né? E o Espírito Santo não pode atuar, os dons, nesse tipo de personalidade. Aí a gente chama as pessoas, né, a atenção, e alguns diziam assim, mas é a minha personalidade, é o meu jeito, eu sou assim. Tem pessoas que são muito tímidas, né? E aí as pessoas geralmente que são muito tímidas, elas ficam um pouco mais ali acuadas de pregar, de transmitir a palavra do Senhor. E nós precisamos orar, irmãos, para que Jesus, para que o Espírito Santo venha mudar essa personalidade. Ele pode curar. Aquela pessoa que é muito tímida pode ser um pouco mais extrovertida, né? Comunicativa. Moisés, ele tinha uma personalidade assim. Ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu não sei nada, eu não sei como me portar. Deus abençoou ele, né? E ele deu ali um ajudador, um auxiliador, que era seu irmão Arão. E depois Deus deu para ele mesmo essa liderança. Deus deu para ele esse dom ali da palavra, da liderança. E ele conseguiu superar aquela personalidade. E nós também podemos, meus amados, superar personalidades que são difíceis de o Espírito Santo usar para colocar ali os dons, né, na pessoa, para edificar a igreja. Nós precisamos pedir ao Senhor que venha transformar a nossa personalidade, transformar o nosso caráter. Como descobrir que um cristão não está sendo dirigido pelo amor? Como é que nós podemos descobrir isso? Tem como, irmãos? Qual devia ser a base dessa avaliação? Podemos ler em Mateus, vamos ler aqui rapidinho em Mateus, capítulo 7. Eu até citei de cabeça ainda há pouco esse texto. Capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz. Diz assim, ó. Cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Aí o verso 20 diz assim: assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Viu, meus amados? A gente pode até fingir por um tempo, a gente pode até ser enganado ou enganar por um tempo, mas a máscara cai, meus amados. Quando a pessoa ela não passa pelo novo nascimento realmente, por uma conversão genuína, uma hora a casa cai, uma hora a máscara cai. Então a gente conhece, a gente percebe ali realmente, né? A gente descobre realmente se um cristão ele é dirigido pelo Espírito Santo, pelo amor, através dos frutos. É uma pessoa mansa, é uma pessoa quieta, calma, é uma pessoa ali que tem paciência, né? Que tem alegria, os frutos do Espírito. É uma pessoa longânima, é uma pessoa que não é explosiva. Nós vimos, irmãos, é uma pessoa que é um bom esposo, uma boa esposa, né? Esforçado, não perfeito, né? Mas esforçado. A gente percebe pelos frutos, meus amados. É um irmão agradável. Existem irmãos desagradáveis, irmãos. Eu sinto em dizer isto, mas existem pessoas que são muito desagradáveis, até dentro da igreja. A gente não gosta de sentar perto, a gente não gosta de gastar ali um pouquinho de tempo com aquela pessoa, porque são pessoas desagradáveis, não é verdade? Então a gente percebe ali quando o Espírito trabalha, atua, é pelo fruto. Que isso não venha a ser a minha realidade e nem a sua, em nome de Cristo, tá, meus irmãos? Afinal, o que é desenvolver os dons em amor ágape? É como eu já falei para os irmãos, né? É desenvolver os nossos dons que o Senhor nos deu para a glória de Cristo, né? Não para nos autopromover, é exaltar a Cristo e conduzir as pessoas ao conhecimento do Salvador. Quando nós fazemos isso, realmente, nós estamos desenvolvendo, nós estamos manifestando o amor ágape. É Cristo, contemple a Cristo, olhe a Cristo. Tudo que eu faço é para você olhar para Jesus. O que eu prego aqui é para você ser transformado pelo poder de Cristo. Aponte a Jesus. Não é você, não sou eu. Tudo é Jesus. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós não temos capacidade de nada. Como diz o Salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado e os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, é pela misericórdia do Senhor. Então tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então que nós possamos exaltar a Jesus. Exaltando a Jesus,
levando pessoas ao conhecimento de Cristo. Nós estamos manifestando na nossa vida o amor ágape, os dons espirituais em amor, amém? Aí aqui diz assim, quais são os dons que o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios 13, de 1 a 3? Nós lemos aqui alguns dons que ele cita, né? Ele cita o dom de línguas, profecia, ciência, sabedoria, generosidade, martírio e fé. Até o martírio e a fé. Mas ele diz que se não tiver amor, de nada adianta, de nada vale, né? Então, que maravilhosa combinação de virtudes. Já imaginou se você e eu tivéssemos todos esses dons? Não seria maravilhoso? Mas, todavia, no entanto, porém, contudo, não obstante, a menos que exercidos com amor, esses dons tornam-se inúteis. Somente o que fazemos com amor, irmãos, atinge a alma. Somente aquilo que fazemos e desenvolvemos em amor atinge a alma, leva a pessoa a se render a Cristo realmente e nos leva a nos render também, queridos. Quando nós desenvolvemos os dons em Cristo, nós somos extremamente edificados. Nós, não é verdade? E por que esses dons são concedidos, irmãos? Para a edificação do corpo de crentes, para a edificação da igreja do Senhor. Dons são dados com este fim. Não é para se autopromover, não é para se aparecer, não é para exaltação própria. Então, quando você vê uma pessoa com este comportamento, com esta postura, este dom não vem do Espírito Santo, porque o dom que vem do Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, né? Edifica a igreja, edifica o corpo de crentes, influencia, acrescenta ali influência prática ao amor cristão. Você se torna ali uma influência enobrecedora, uma influência positiva na vida de outras pessoas. Eu tenho pessoas, conhecidos que eu olho assim, eu admiro tanto, meu Deus, que coisa maravilhosa. Me ajuda a me transformar numa pessoa assim, mansa, uma pessoa cortês, branda, que tenha domínio próprio, equilíbrio, que tenha ali doçura no falar. Tem pessoas que você fica ali, você poderia ficar horas e horas, irmãos, olhando, não é verdade? Horas e horas ouvindo, porque você percebe realmente ali uma presença espiritual forte, poderosa, não é verdade? Então, meus amados irmãos, os dons são dados para este fim. Os profetas da Bíblia, né, desde Moisés até João, demonstram fidelidade, persistente fé e incansável amor. Sim, eles demonstraram essa fidelidade, eles demonstraram essa fé, eles demonstraram esse incansável amor, com certeza. O amor de Deus, irmãos, enchia o coração desses homens como consequência da habitação do Espírito Santo neles. Por isso que eles foram tão poderosos em obras, por isso que esses homens foram tão eloquentes na palavra, levaram tantas pessoas a Jesus, conduziram, venceram, testemunharam milagres, porque eram pessoas realmente cheios de fé. Eram homens e mulheres realmente cheios de fé, né? Cheios de uma influência ali poderosa que vinha diretamente do coração de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo, né? Um exemplo que nós temos no Novo Testamento também de uma pessoa que desenvolveu seus dons em amor é Dorcas, né? Nós conhecemos a história de Dorcas. Dorcas foi um exemplo do amor de Cristo em ação. O amor, irmãos, é uma palavra que precisa ser colocada em prática, né? O amor, ele não é só uma palavra vazia. O amor é viver um cristianismo em ação. É viver o cristianismo em ação. Isso é amor, né? Quando nós amamos, nós manifestamos esse amor na vida, nas nossas atitudes, na nossa postura. Agora, tente imaginar uma pessoa que jamais perde a calma, a bondade, humildade, cortesia, está sempre do lado do bem, do perdão, da lealdade, né? Da lealdade a Deus, né? E deseja sempre cumprir a vontade do Senhor. Essa pessoa, sabe quem é? É Cristo, irmãos. Nós não temos capacidade de ser tudo isso, não é verdade? Mas em Cristo nós podemos. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sem Cristo nada podemos.
mas com Jesus nós podemos sim. Inclusive é mandamento dele, né? Ele diz que nós precisamos seguir os seus passos. Ele, Cristo, ele anseia nos tornar com as mesmas características que ele teve. Lembro do apóstolo Paulo lá em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo entregou por mim. Então, meus amados, uma hora nós temos que expressar essa mesma realidade que Paulo expressou. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma tarefa para você fazer. Depois você vai ler esse capítulo todinho de 1 Coríntios 13. Você vai colocar, onde tiver a palavrinha amor, você vai colocar o nome de Cristo. Fica lindo, irmãos. Fica maravilhoso, tá bom? Você vai me fazer isso aí. O amor pode viver sem ação? Não. Não absolutamente. O amor verdadeiro, irmãos, encontra um jeito de se expressar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, tá? Mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Existem dons que irão acabar? Quais? Sim. Aqui o texto de 1 Coríntios fala que existem dons que irão acabar. Profecias acabam quando se cumprem, não é verdade? Línguas se cessarão quando se tornam desnecessárias. A ciência termina quando chega o pleno conhecimento da revelação. Então esses dons, profecias, línguas, a ciência, vão acabar. Que dons irão permanecer para sempre? O verso 13 diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante deles é o amor. O amor, irmãos, jamais será desatualizado, pois é tão eterno como o próprio Deus. 1 Coríntios 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então o amor não acaba, o amor não tem fim. Por quê? Porque o amor é o próprio Deus, irmãos. Deus é amor. Quanto mais próximos de Deus, mais receptivos somos a seu amor e mais amorosos para com Ele e para com os outros. Meus amados irmãos, precisamos entender estas coisas. Se nós estamos próximos de Deus, se nós somos de Deus, nós seremos receptivos a esse amor, ao amor de Deus, né? E mais amorosos para com o Senhor nós seremos, e mais amorosos para com o nosso próximo também nós seremos. Porque nós estaremos ligados à fonte do amor, e esse amor é Cristo Jesus. Meus amados, até que ponto tem você aplicado 1 Coríntios 13 à sua vida? É muito bonito ler, a gente se emociona, a gente quer memorizar, a gente quer recitar esses textos, né? Mas até que ponto nós temos colocado essa palavra, essa verdade em nossa vida? Precisamos pedir a Deus o poder dos altos céus para entender que todos os dons que nós temos, o fundamento desses dons é o amor, tá, meus amados? Se eles forem desenvolvidos no amor, eles realmente vieram do Espírito Santo. Mas se eu desenvolvo os meus dons para me aparecer, para me autopromover, para arrancar aplausos e elogios dos outros, esse dom não veio do Espírito Santo e não serve para edificar a igreja. E aí entra o que o apóstolo diz aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. De nada valerá você ter aí tamanha fé a ponto de transportar montes. De nada valerá você dar todos os seus bens aos pobres. De nada valerá você entregar seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, se o fundamento não for o amor, esse amor é Cristo, esse amor é Deus, porque Deus é amor, queridos. Se não tiver esse fundamento, se não tiver o objetivo, esses dons que o Senhor me deu, se não tiver o objetivo de exaltar a pessoa de Jesus, de apontar para Ele, de levar as pessoas a conhecerem a Ele, esse dom não tem valor algum diante de Deus, tá, meus amados? Aqui no capítulo 14, verso 1, a parte B, a parte A do texto diz assim, que o amor seja o maior alvo de vocês. Eu termino esse vídeo dizendo para você e para mim que o amor seja o maior alvo de cada um de nós, meus irmãos. De tudo que nós temos, de todo o conhecimento, de todas as oportunidades, de tudo aquilo que vem em nossas mãos, queridos, de todas as nossas aspirações, desejos, né? Aquilo que nós sonhamos, planejamos, esteja
o amor. O maior alvo de todos esteja o amor. Aqui o conselho do apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 1, a parte A do texto, do verso, né? Que o amor seja o maior alvo de vocês. Em nome de Cristo, meus amados, espero que você tenha entendido um pouquinho, assim como eu entendi bastante esse capítulo, lendo, estudando, né? Eu estudei anteontem, estudei ontem novamente e tenho transmitido essa mensagem para os meus irmãos, que você venha ser edificado com essa palavra grandemente como eu fui. E use o teu talento, os dons que o Senhor te deu, para a edificação do corpo de Cristo, para exaltar a Cristo e apontar a Cristo às outras pessoas que não conhecem. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada. Essa mensagem foi muito maravilhosa, Senhor. Aqueceu meu coração. Me ajude a desenvolver os meus dons que o Senhor me deu para exaltar a pessoa de Jesus, para apontar a Cristo àqueles que não conhecem. Me ajude, Senhor, a estar ligadinha a Deus, ligadinha ao amor que é Deus, para que eu possa manifestar os frutos fundamentados no amor. Muito obrigada, Senhor. Abençoa-nos a nossa vida, a nossa família, as nossas igrejas. Em nome de Jesus. Amém.